Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Santos, o contador consultivo, e hoje eu vou aqui tentar resolver uma pergunta ou responder uma pergunta que muita gente me faz sobre a minha trajetória na contabilidade. Se você está me conhecendo agora, talvez você não saiba, mas eu sou fundador da Consulfis. A Consulfis é uma empresa de contabilidade consultiva. Nós temos 8 anos no mercado, fundamos em 2017. Mas eu já tenho aí uma trajetória também, né? Fui professor de graduação, de pós-graduação, então já acumulo aí em torno de 17 anos de experiência na área. Tá? Então, mas não é isso não é sobre essa experiência que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre se eu estivesse começando hoje. As pessoas geralmente perguntam para mim. As pessoas sempre perguntam, Ricardo, se eu estivesse começando hoje, o que é que eu faria? Né? Como é que você faria se estivesse começando hoje? E esse é o ponto que nós vamos tocar aqui agora nesse vídeo. Por quê? Porque muita gente passa por situações, problemas no começo. Isso é comum acontecer situações no começo. Quando eu comecei, eu também não tinha nenhuma referência na contabilidade, eu não tinha ninguém para me inspirar ali na família, nada disso, então para mim também foi muito difícil porque eu tive que trilhar um caminho. A minha empreender na contabilidade, na Consulfis, foi minha segunda tentativa, porque a minha primeira tentativa eu quebrei. Primeiramente eu tentei em 2009, e aí eu quebrei, eu estava estudando ainda, eu tinha um professor que me apoiava, eu quebrei e tinha prometido que nunca mais eu não ia falhar mais, né? Se eu voltasse a empreender, eu não ia desistir mais de empreender. E eu falhei justamente porque eu não captei clientes. Eu não tinha conseguido captar clientes, o único cliente que eu tinha de faturamento expressivo acabou que ele rescindiu o contrato com a gente, né, que era eu e um sócio, e isso fez com que as coisas não andassem bem, e aí a gente fechou, de 2009 para 2010. Eu tomei pavor de contabilidade, de empreender na contabilidade. Eu conto essa história aqui, tem vídeos meus aqui no canal, contando essa história, né? Eu vou tentar deixar um card aqui em algum lugar, para você clicar nesse card, ou então no final do vídeo eu deixo esse vídeo como recomendado. Inclusive, falando em final do vídeo, eu peço para que vocês curtam aí, né, ou se inscrevam. Se valer a pena, você curte. Fica até o final, é interessante ficar até o final. Se no final fizer sentido para você, você curte e se inscreve. Mas se inscrever, pode se inscrever, que eu sei que o conteúdo é bom. Dá para você se inscrever, beleza? Então é isso. Um dos erros que eu cometi quando eu comecei logo foi ter uma estrutura antes de ter clientes. Eu não sei, naquela época, não sei se naquela época era tão importante, mas eu quis alugar uma sala, eu quis montar uma sala, montar uma estrutura. Isso ficou caro para mim, tanto que eu passei um tempo tirando do meu salário para montar essa estrutura. Se eu começasse hoje, a primeira coisa que eu faria era não ter estrutura física, era começar de casa, começar do quarto e botar meu endereço lá num coworking, no endereço virtual. Ou tirava alguns dias e ia para esse endereço virtual, ou quem sabe até contratava alguns turnos desse endereço virtual para que eu me estabelecesse lá por alguns dias, né, se assim eu quisesse, mas eu não alugaria uma sala. Eu aluguei uma sala no bairro Nobre aqui em Salvador, né, eu estou em Salvador, Bahia, e isso me custou muito caro. Então, se eu começasse hoje, não faria. Eu investiria mais o quê? Eu pegava todo esse recurso que eu tinha logo no começo e investiria num bom site. Eu investiria mais no marketing para que viessem mais clientes para mim. Porque no começo é tudo muito difícil. Os primeiros clientes vêm ali a partir de uma indicação. E é muito difícil porque você não tem quem te indicar. Então, se você está começando, quem vai te indicar se você não tem clientes? Então, nesse momento de início, eu não alugaria uma sala, eu não começaria com estrutura, né, alugada, a menos que fosse um coworking, e também eu investiria muito mais no marketing, muito no site. Mesmo que eu comecei com o site, eu não comecei da forma correta. Eu errei muito, quebrei muito a cara para chegar no marketing que a gente alcançou, no nível de marketing contábil que a gente alcançou. Então eu melhoraria isso. Segundo ponto é não depender apenas de indicação. Eu ia procurar a forma de captar clientes através do digital, usando ali estratégias combinadas de tráfego pago, né, com tráfego orgânico. Foi uma coisa que eu usei muito no começo também, eu repetiria essa parte, só que eu repetiria muito mais assim no orgânico.
Eu falhei que no começo eu ia muito pro tráfego pago, tive ali bons resultados, mas acredito que poderia ser muito melhor se eu tivesse dedicado mais esforço no orgânico. Quando eu fui entender que o jogo era do orgânico, já foi 2019, já tinha um tempo empreendendo para 2020, na verdade, né? 2020, final de 2019, começo de 2020, foi que eu comecei a entender que o jogo era do tráfego orgânico, talvez me ajudasse também. Então eu fiquei muito dependendo do tráfego pago. Então, se eu começasse hoje, assim como você estivesse começando hoje, eu recomendaria você começar através do tráfego orgânico também. Não é que você vai desprezar o tráfego pago, mas você usar as duas estratégias porque vai ajudar você a acelerar seus resultados. E eu demorei um pouquinho nisso, tá? O outro ponto também que eu definiria, se possível, era logo um nicho. Escolher logo um nicho para fazer as estratégias de marketing e de vendas totalmente para aquele nicho. Foi uma coisa que eu errei. No começo eu queria atender todo mundo, eu queria agradar todo mundo, eu queria fazer conteúdo para todo mundo. A gente sabe quanto é difícil fazer conteúdo para muita gente. Então, acabou que eu deixei muita fatia de mercado aí. Depois de um tempo eu descobri que meu segmento era construtora, incorporadora, e não todas os nichos, algumas vezes o nicho que me encontrava, tipo, eu já fui nichado em escola, só porque eu fechei 3 clientes de escola eu achei que era nichado em escola. No começo eu achava que era startup, estava na modinha de várias startups saindo aí todo dia e tal, vou me nichar em startups. Não deu certo, né? Tanto que eu queria andar na modinha com essas camisas de frasezinhas e tal, né? Como fosse startup. Dia de sexta-feira a gente tinha roupa livre, vinha de bermuda, para você ter ideia, bermuda e tênis, se fosse o caso. Essas coisas todas, assim, que é até você encontrar a forma que você pode trabalhar. Então, define logo o nicho. Não é que você vai segmentar, não é que você vai só atender esse nicho, mas pelo menos para você afinar o seu discurso, para você ter uma linguagem adequada apenas para esse segmento. O ideal é que você niche, porque se você nichar imediatamente, você vai focar mais sua estratégia de marketing, tanto para tráfego pago como para orgânico. Se você não nichar, vai ser muito difícil, tá? E talvez você esteja me perguntando, poxa, Ricardo, você já falou aqui 3 dicas, mas são muitas coisas preciosas. E eu escrevi esse livro aqui, Marketing Contábil Sniper. Esse livro traz o método que eu criei, né, através das minhas experiências, tudo que fiz, que deu certo aqui na ConsulFiz, e que você pode também aplicar. É um livro totalmente prático. Tá? Você pode fazer com o computador, lendo o livro e com o computador praticando, porque é um livro prático. Tem ainda alguns bônus se você comprar. Vou deixar o link aqui logo abaixo para você se interessar e comprar. Ele está bem baratinho e tem alguns bônus. Eu não sei se até o momento que você adquirir vai ter todos os bônus, porque os bônus é por tempo limitado, mas eu faço questão de deixar, porque reúne toda a experiência que eu fiz ali através do marketing que eu apliquei na ConsulFiz que deu certo. Tá? Mas voltando aqui para as experiências. Outra coisa que eu poderia talvez pensar imediatamente seria um sócio. Eu fui muito reticente em ter um sócio. Mas quando eu falo em sócio, eu não estou falando que, por exemplo, você tem que ter um sócio imediatamente, né? O que eu estou falando aqui é o seguinte, não é para você escolher aquele carinha, aquele colega da faculdade, porque ele é um cara legal e você vai escolher como cliente, como sócio. Não é isso. O que eu recomendo aqui é você encontrar um sócio que complemente suas características. Então, se de repente você tem uma habilidade da área técnica, você tem um sócio que lide ali para a área tributária, a área de vendas, um sócio que complemente você, um sócio que possa trazer complementaridade. Se um é muito técnico, um vende muito bem. Se um conhece muito da área tributária, da área contábil, o outro sabe se relacionar com pessoas. Aquela cara que vai fazer um relacionamento, vai reter clientes, vai gerenciar conflito melhor. Isso vai ser muito importante para você fazer. Por quê? Porque eu eu achava que eu não deveria ter um sócio e já tem um ano que eu tenho uma sócia, né? A ConsulFiz hoje tem uma unidade em São Paulo, a gente tem uma filial. Não gosto desse termo filial, até porque lá tem algumas autonomias. Então tem uma unidade em São Paulo, então isso me deu mais capilaridade, me deu mais autoridade e eu não tinha essa vontade. Eu achava que sócio só ia trazer problemas para mim. E não é bem dessa forma. Claro que sociedade pode trazer problemas sim,
Só que tudo pode ser muito bem defendido, muito bem escrito. Não quer dizer que sempre vai dar problema, né? Então eu começaria com uma pessoa, um sócio. Mas aí você teria que ter um cuidado aí para você não trazer qualquer tipo de pessoa. Porque de repente também, como diz, né? Um sócio barato é pior do que um funcionário caro. Né? Antes um funcionário caro do que um sócio barato. Então, vai ter situações que uma sociedade pode trazer problema para você. Um sócio que ele não faz o mesmo esforço que você, que não carrega a empresa como você. Então, é melhor ter um funcionário. É melhor você ter o dinheiro, ter a grana e pagar um funcionário do que ter um sócio que tem esses tipos de problemas. Tá? Outra coisa que eu não faria imediatamente é contratar todo mundo sem ter todas as demandas específicas. Hoje, na época eu contratei contábil, fiscal, DP, saí contratando gente. Eu não tinha uma receita para dar conta de tudo isso, então eu tirava de outros lugares para colocar na Consulfis. Se eu começasse hoje, eu terceirizaria parte da mão de obra, então eu teria um parceiro para fazer departamento pessoal, eu teria uma pessoa para fazer o setor de legalização, societário, eu traria pessoas parceiras, não sócias, parceiro, vai ganhar por demanda. Olha, faz aqui para mim essa empresa, fecha aí que eu te dou tanto. O setor que eu não terceirizaria de forma alguma seria o setor fiscal, porque é o setor que mais traz problemas para a área de contabilidade, geralmente, e é um setor que ele precisa correr muito alinhado com a expectativa ali da sociedade. Acho que o contábil dá para fazer em qualquer outro momento, o DP pode fazer em outro momento, mas o fiscal, quando há demanda do fiscal, que algum cliente te pede correndo alguma coisa, você precisa atendê-lo para não deixar na mão. Então, do meu ponto de vista, o fiscal não terceirizaria, não. Eu ficaria com alguém interno para a gente trazer um tom de qualidade maior do que as outras áreas. Se você reparar, o setor que as pessoas mais percebem na contabilidade é o fiscal. O setor que mais tem demanda é o fiscal. Então, esse fiscal eu deixaria dentro da minha empresa e não terceirizaria. Tá? Era outra coisa. Outro ponto também que eu faria imediatamente é parcerias com sindicatos, com empresas de software, com influencer. Eu buscaria essas parcerias. Eu demorei muito, porque eu demorei de identificar o meu segmento, o meu nicho, e por conta disso eu demorei de identificar boas parcerias. Tá? E tudo isso de forma planejada. Você trabalhar de forma planejada, porque várias ações que você tem que fazer durante todo o tempo. E se você, gente, não tiver uma organização, um planejamento, é bem provável que você tenha problemas, porque algo vai ficar de fora, não só do marketing, mas da parte de gestão, da parte de gestão de pessoas, contratação. Imagine que agora você é um empreendedor, você tá com vários pratos na mão equilibrando, então você precisa estar jogando um prato para cima para segurar outro. Você tem que ter essa habilidade de equilibrar todos os pratos. Então, empreender é muito mais do que você achar que é só captar clientes e fazer um trabalho comoditizado, né? Aquele trabalho fiscal e contábil. Você tem que estar muito perto do seu cliente, muito próximo, você tem que estar tentando entender o que é que o cliente acha de importante. Às vezes você está entregando aí a contabilização de forma tempestiva, só que isso é só uma obrigação. Só que ele quer uma reunião com você, ele quer uma interpretação. Você mandar um balancete para o seu cliente, um balanço patrimonial para o seu cliente, não quer dizer muito. Mandar um demonstrativo de resultado para ele, com aquele número, não quer dizer muito. Mas algumas vezes, para você ser consultivo, falta você lá interpretar aquele balanço. Falta você lá interpretar aquele DRE. Mostrar o que ele pode melhorar para ter mais lucro. Porque o EBITDA dele é aquele valor. Porque ele não melhorar a margem de contribuição dele. Porque o lucro não está sendo maior, porque as despesas não continuam numa linearidade e fica sempre mudando. Então, tudo isso, você como contador já é consultivo, você precisa trazer esse toque especial que vai tornar você diferente do seu concorrente. Existem várias empresas no mercado, várias, né, algumas milhares de contabilidade, porém você tem que ser diferente para que o cliente decida que pode colocar o dinheiro ali na sua empresa. Então pensa dessa forma. Eu acredito que pensando assim dá para você ter muito sucesso, porque você não vai ser apenas um mero entregador
de guias. Beleza? Então, assim, basicamente são essas dicas que eu deixo para você, né? No meu caso, se eu estivesse começando agora, eu faria isso. Se você está começando agora, eu espero que você tenha muito sucesso, persista, não é fácil, tá? Eu vou deixar o meu Instagram aqui para vocês, @contadorconsultivo. Eu estou à disposição, publico muita coisa, meu canal está repleto de vídeos aqui sobre contabilidade, sobre empreendedorismo, marketing, contabilidade consultiva. Se você também quiser saber mais um pouco sobre mim, eu tenho um evento aqui em Salvador, Bahia, o Empreconte. O Empreconte é um dos maiores eventos de contabilidade para empresário contábil do Brasil. É um evento que já está no roteiro nacional de eventos contábeis. Então, se você quiser fazer parte desse movimento, eu vou deixar o link também do Empreconte e quem sabe aí a gente não se encontre aí presencialmente. Beleza? Então é isso. Trouxe essas dicas para você, espero que você tenha gostado. Eu vou só recomendar novamente o meu livro, ele está em lançamento, acabei de lançar, está fresquinho, tem menos de um mês que chegou para a gente e com certeza vai te ajudar muito, não só a captar cliente, mas também a mudar muito sua mentalidade. Tá? Eu espero que você tenha essa mentalidade mudada, nesse mindset, como o pessoal fala, sair do contador tradicional, né? De repente eu não sei com quem você aprendeu a contabilidade, mas sair do tradicional e agora você ser realmente contador consultivo. Eu acredito muito que ser consultivo é o que vai mudar a forma que o cliente te enxerga. Então, beleza? Curte aí, comenta, compartilha se você gostar, né? E isso vai me ajudar. Cada curtida que eu recebo aqui, eu volto mais fortalecido para fazer novos conteúdos. Tá bom então? Espero ver você em breve. Até mais.